A gente continua com o artigo 3º, que vai falar dos objetivos fundamentais da República. Não confunda, o artigo 1º está falando de fundamentos. O que fundamenta o nosso país, então? Coisas lindas, como valorização do trabalho, da livre iniciativa, dignidade humana, cidadania. Somos todos uma grande família unida de mão dada, que se ama, tá? Agora a gente está falando de objetivos. O que o Brasil quer fazer? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Como? Não sei, né? É uma pergunta até hoje sem resposta. Mas anda caminhando, né? Mas construir uma sociedade livre, justa e solidária. Uma sociedade livre, a gente já tem, né? Democrática. Uma sociedade em que ninguém é preso por veicular uma notícia, por exemplo. Não sei que seja fake news, né? Mas ninguém é preso por espalhar uma notícia, igual era, por exemplo, na época da ditadura militar. Só podia ser veiculada a notícia que eles quisessem, tinha toda aquela paramentação de censura. Hoje em dia não tem. Então a sociedade ela é livre nesse sentido. Você pode ir comprar o que você quiser, né? Em alguma medida falar o que você quiser, ir onde você quiser, enfim. Livres, leves e soltos. Uma sociedade justa, então, a gente esbarra na questão do tributo progressivo, do sistema tributário progressivo. Pensa comigo, não é justo quem ganha mais pagar mais e quem ganha menos pagar menos no imposto de renda, por exemplo? Então, é uma questão de justiça também. A gente não está falando de justiça só de poder judiciário, juiz, toga, martelo. A gente está falando do equilíbrio da sociedade como um todo. Então, nesse equilíbrio, é justo, dentro da perspectiva tributária, a gente não pode perder o nosso foco de vista. A gente tem que lembrar que a justiça está em você equilibrar esse pagamento. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. E solidariedade. A solidariedade ela é um dos fundamentos do sistema tributário brasileiro. É tipo o fundamento do sistema previdenciário. Qual que é o fundamento da Previdência Social do Brasil? É a solidariedade social, é a solidariedade coletiva. Eu pago, você paga, todo mundo paga a Previdência, né? Quem que tem carteira assinada, tá? Todo mundo faz esse pagamento da Previdência para que possa usar quando vai se aposentar. E enquanto você está trabalhando, você não usa, você está pagando de outra pessoa para que ela possa descansar, para que ela possa se aposentar e, né, para que ela possa ter esse momento de descanso, para que ela possa cuidar de uma enfermidade, para que ela possa ficar em casa depois de adotar uma criança, para que ela possa ficar em casa depois de ter, né, gestado uma criança. Tudo isso a gente paga uns pelos outros. A gente não tem consciência disso várias, né, vezes, mas é compulsório, eu não quero pagar. É que se você ficar perguntando muito, também ninguém quer. Então, assim, compulsoriamente, somos chamados a essa linda solidariedade social. Então, a gente busca construir essa sociedade livre, justa e solidária. Existe liberdade se a pessoa, ela está numa situação de indignidade? Não, porque ela não pode fazer nada. Ela não tem onde comer, não tem onde dormir, não tem nada. Então, a sociedade livre, ela também presume que as pessoas estejam num patamar mínimo de dignidade, né? O mínimo existencial ali garantido para elas, para que elas possam viver. E isso vem a partir de, né, programas e sistemas aí de ajuda comunitária que são custeados pelo poder público a partir também do nosso orçamento, do nosso tributo. A justiça, ela vem desse equilíbrio de forças e poderes, como, por exemplo, na tributação, isso pode ser visto nos sistemas tributários progressivos. Então, quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Exatamente para que você não tenha um encargo muito grande das pessoas que têm uma renda menor. Pensa nesse caso, por exemplo, na reforma tributária também. A gente está falando, ou um caso isolado da taxação das blusinhas, né? A gente está tratando aí de tributação sobre o consumo. Ok, tributação sobre o consumo. Mas, quanto mais você dificulta o consumo, pior é não só para o mercado, como também para o consumidor. Porque é o que eu falei, tudo que você compra é uma expressão física da sua personalidade. Você não sai e compra um relógio só porque você quer ver a hora. Você sai e você compra um relógio que você gosta, da cor que você gosta, na medida da sua possibilidade, para que ele também combine com você, com quem você é, e para que isso também seja uma forma de você se expressar para os outros. Então, tudo que você tem é uma expressão da sua personalidade. Então, não seria justo a gente trabalhar
uma retirada da tributação sobre o consumo e colocar ela sobre rendas bilionárias, grandes fortunas? Tem essa discussão também, tá? E a solidariedade vem exatamente da natureza do sistema tributário, que é todo mundo contribuir para que a gente possa ter esse aparato estatal aí que vem garantir nossos direitos e garantias a partir de políticas públicas que são custeadas com os nossos tributos. A garantia do desenvolvimento nacional também é um objetivo da República Brasileira e o desenvolvimento nacional não acontece sem progresso. Para esse progresso, você precisa investir, e para os investimentos, você precisa de dinheiro, e de onde sai esse dinheiro? Do orçamento, e o que compõe o orçamento? Nossos tributos. Então, assim, fala, a gente volta na mesma. Tributos estão em todos os lugares, eles ajudam em várias coisas. Então, o desenvolvimento nacional aqui, ele não está especificado, né? Ele não fala que é o desenvolvimento nacional econômico, na área de serviços públicos. A gente vai ter os melhores serviços públicos do mundo, a gente vai ter a melhor saúde, a melhor educação. Ele fala em desenvolvimento nacional como um todo, né? Então, abrangendo todas as áreas. Saúde, alimentação, moradia, cultura, lazer, meio ambiente. Então, desde o mínimo até o máximo. E para isso, você precisa de programas e incentivos, né? Planejamento e incentivos públicos aí que vão demandar não só o planejamento, a gestão, né, transparente, equilibrada, mas também o orçamento. E eu coloquei aí também erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. De novo, é a mesma ladainha. Como é que você faz isso? Como é que eu vou tirar a pessoa de uma situação de pobreza? Como é que eu vou tirar a pessoa de uma situação de marginalização? Através de políticas públicas. É igual, por exemplo, vou fazer uma política pública, incentivar a Secretaria de Cultura de Esporte e Lazer. Eu vou pegar mais, pelo menos aqui na minha cidade tem, eu tô falando na minha cidade como se minha cidade fosse muito grande, mas a minha cidade é sovaco de cobra. Mas, vamos lá, a Secretaria de Esporte e Lazer. Eu vou destinar uma verba maior para a Secretaria de Esporte e Lazer esse ano, porque eu quero trabalhar essa questão de evitar marginalização, de evitar que a nossa juventude se corrompa com o uso das drogas e o álcool e o cigarro. Eu vou evitar isso a partir de programas sociais voltados para o esporte com crianças de escolas públicas e em áreas, né, marginalizadas. Então, eu vou fazer escolinha de futebol, escolinha de skate, escolinha de basquete e vou mandar esse dinheiro para a secretaria. É uma forma de erradicar a marginalização. Essa pessoa ela pode ter uma oportunidade a partir do momento que ela faz parte daquele, né, grupo social, ela tem uma oportunidade de mudar de vida. A gente sabe que não é tão grande assim, mas é melhor do que nada, né? Essa pessoa, ela, né, se ela se dedicar, se ela encontrar uma paixão, se ela encontrar um objetivo, ela tem muito menos chance de cair em uma situação, por exemplo, de vício. Eu não tô falando que a pessoa vai vender droga, virar aviãozinho, não, tá? Eu tô falando de uma perspectiva pessoal. A pessoa, ela vai sentir vontade de viver e buscar outros objetivos e talvez ela não vá ser vítima, ela mesma ser vítima da droga, do álcool. Ela não vai precisar desses meios para, né, aplacar a dor da sua vida de marginal, né? Marginal como pessoa marginalizada, pessoa que está aí numa situação de vulnerabilidade econômica e social. Reduzir as desigualdades. Se eu quero reduzir as desigualdades, eu também, de novo, preciso de programas. Então, e para isso, eu vou precisar fazer o quê? Gastar. Ter um planejamento e gastar. Bolsa Família, por exemplo, tem requisitos, né? Qualquer um que entra lá e sai com benefício. Então, eu vou precisar de uma série de coisas para que eu possa tentar reduzir essas desigualdades. E, por último, promover o bem de todos. Se eu quero promover o bem de todos, eu tenho que ter várias políticas públicas muito bonitas e votar direitinho nas eleições, tá? Votem em candidatos que têm bons programas e não naqueles que ficam falando mal dos antigos candidatos, tá? Mas para promover o bem de todos, então você precisa de uma pessoa competente lá, né? Uma pessoa que realmente tenha projetos. E não adianta a gente ficar esperando o presidente da República vir aqui no município de Tamboquinha para fazer alguma coisa. Você já viu o tamanho do Brasil? Quantos municípios tem no Brasil?
você depende muito mais dos seus vereadores e do seu prefeito do que do presidente. Então, também é um objetivo fundamental da República a gente promover o bem de todos, tá? Para isso, a gente vai precisar de quê? Fala. Pode falar que eu tô te escutando. Isso mesmo, a gente vai precisar de políticas públicas e projetos que gastam dinheiro, tá? Como Bolsa Família, para tirar as pessoas da situação de marginalização social, para que elas tenham condições de atingir um patamar mínimo de existência, como, por exemplo, comer, beber água potável, ir para a escola sem passar fome, coisas assim, tá? E aí a gente traz o artigo 4º. Quais são os princípios das relações internacionais brasileiras? Isso aqui é na tratativa entre países, tá? Tem uma parte do curso que eu vou falar sobre comércio internacional. Por quê? Porque isso é extremamente importante. Principalmente agora que a gente está discutindo reforma tributária, o Haddad está chorosinho. Então, às vezes a gente tem umas concepções sobre isso muito erradas, né? Sobre para que serve o imposto de importação, exportação, o que a gente faz no comércio internacional. Mas o Brasil ele tem, até mesmo que nas suas relações internacionais, se guiar por princípios como direitos humanos. Então pode ter um acordo ótimo para fazer com a China. Acordo financeiro ótimo, perfeito, assim, ia erradicar a pobreza no Brasil. Pô, mas vai contra todos os direitos humanos, cara, nunca vi. Não pode assinar. Não pode pegar o que a gente conseguiu avançar até hoje enquanto sociedade a trancos e barrancos e reduzir, voltar para trás. Não tem como você voltar para trás, é só para frente. Então, se for alguma coisa que vem prejudicar por meio aí, seja de acordo internacional, acordo nacional, né? Acordo nacional é mais fácil, que eles fazem entre eles nas câmaras, né? Eles combinam os votos e tudo mais. Aí fica difícil pra gente, porque a gente não sabe, né? Mas, nas relações internacionais, por exemplo, eles têm que lembrar dos direitos humanos. E o que tem a ver direitos humanos com direitos tributários? Poxa, aí eu vou te perguntar se você não viu a primeira aula, que a gente viu a consolidação das 3 gerações de direitos humanos: liberdade, igualdade e fraternidade. Direitos de liberdade, direitos de igualdade e direitos de fraternidade. A gente passou por essas 3, a gente tem essas 3 consolidadas hoje, elas estão expressas na nossa Carta Normativa, que é a Constituição de 88, elas servem como norte, como parâmetro, é a maior lei do país, e elas estão explicitamente ligadas à política tributária. E depois, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Aí vem a questão do Mercosul, né? É uma questão de progresso. Não que seja para a humanidade, né? Só se a humanidade fosse a América Latina só. Mas não é. Mas nesse caso a gente tem a criação desses blocos econômicos. Tem o BRICS também, né? Que vai fazer esse papel aí da criação de blocos econômicos, de cooperação entre países. Mas não precisa trabalhar de direito internacional nisso não, tá? Os municípios eles podem muito bem fazer convênios entre si para se ajudar, tá? Na prestação de serviços, na criação de fundos monetários para eles poderem usar entre si. Igual aqui na minha cidade, de novo. Na minha cidade a gente tem várias cidades perto, né? Sim, perto mesmo, tipo coisa de 20 minutos, 15 minutos de distância. Então é vizinho, né? Então essas cidades vizinhas, por exemplo, elas podem se unir, fazer um convênio, fazer um fundo monetário para recuperação na época de chuvas, né? Reparos na época de chuva. Porque todo mundo sabe que quando chega janeiro, fevereiro, começa a cair chuva, as ruas enchem d'água, né? É como sempre, assim, meu Deus, quem imaginou que isso ia acontecer? Todo mundo imaginou. Você foi pego de surpresa? Por que você foi pego de surpresa? Todo ano acontece a mesma coisa, você já não se acostumou ainda não? Então, assim, eles podem criar esses fundos. Então, essa cooperação para progresso, ela não precisa vir com a China, com os Estados Unidos e nem com outro país de fora, não, tá? Mas sabe que essas questões existem e elas são afetas ao direito tributário também, como eu falei do Mercosul. Tem a taxa básica que você vai pagar pelos produtos que você compra ali como uma tentativa de incentivar o turismo, o consumo entre os países da América Latina, que geralmente são bem tratados mal, assim, sabe? Tratados como escória da humanidade. Então a gente resolveu se unir. Não vou te deixar esquecer que os tributos são essenciais para a manutenção do Estado.
e é extremamente necessária a sua participação, até porque ela é compulsória, você vai participar. A sua participação para que seja formado um orçamento capaz de suprir as demandas sociais. É isso. Você, de novo, meu querido, minha querida, eu tenho certeza que você é uma ótima pessoa. Mas você também é um gasto social. É igual mãe. Sua mãe fala que te ama. Nossa, pede ela pra fazer uma conta de quanto ela já gastou por você na sua vida. Você é uma pessoa cara. Eu também sou. E eu não tô nem falando de gostos pessoais, assim, de coisas que a gente gosta de fazer. Eu tô falando do básico, saúde e educação. Você acha que a escola pública ela é de graça? De graça pra você, porque alguém tá pagando. Quem que paga o professor? A merendeira. Mas enquanto a gente for uma coletividade de pessoas, muitas pessoas, porque o Brasil é muito grande, então, enquanto tiver essa coletividade de pessoas unidas sobre o mesmo território, que tem as mesmas necessidades básicas, e o Estado precisa atender a todas elas, a gente vai precisar da contribuição de cada um. E mesmo assim falta dinheiro. Mas aí é uma questão de transparência, de planejamento, de execução, de corrupção, tem outros fatores que vão entrando na jogada. Então o problema não é você vai pagar ou não vai pagar, você vai pagar, até porque todo mundo precisa e você é um gasto também. A questão é o que fazem com o dinheiro. Cadê a transparência com o meu dinheiro? Então tem que pensar nessas coisas, tá? Então, de novo, para onde falta a contribuição? SUS, Previdência Social. Ah, mas eu nunca usei a Previdência. Caraca! Então joga na Mega Sena. Se você sabe que você nunca vai adoecer, nunca vai sofrer um acidente de trabalho, e nunca vai acontecer nada com você que faça você ficar um mês na cama do hospital, lá todo remendado, todo inchado, todo ruim, cara, aproveita e joga na Mega Sena, porque você vai ganhar também. Se você tem esse poder de prever o futuro, você também tem o poder de prever o número da Mega Sena. Então joga no bolão, jogo do bicho. Então assim, se você tem essa certeza profunda de que você sabe que nunca vai acontecer, caraca, use seus poderes para outras coisas, para o seu benefício pessoal, tá? Então, aí, asfaltamento de rua, no SUS, tem o Tribunal de Contas sempre para garantir que o dinheiro está sendo tratado de forma transparente, né? A não ser que eles tenham feito conluio e pago suborno o pessoal do Tribunal de Contas. Aí a lógica é isso, tá? Então, muito obrigada, um beijo, boa tarde para todos. Muito obrigada pela sua presença aqui e te espero na próxima aula.